número Esta legal, conferência será gravada agora. solicito a comissão plenária de leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão Lúcia, não ordinária. está saindo o som não, Lúcia. Eita, presidente, mas está ligado o microfone. Vou fazer pelo... Não, tem alguma coisa aí errada. Tá ligado, mas não está saindo o som. Conselheiro, eu estou ouvindo o áudio da Lúcia. Está saindo? Também estou ouvindo normalmente. Ah, então tá bom. Então agora... Eu estou ouvindo também, presidente, só para deixar registrado. Ok, pode começar, Lúcia. Obrigado. Ata da 27ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representada pela adulta procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, houve a redistribuição de 2 processos em razão do impedimento do relator originário, através de sorteio. Os referidos processos TC 3897-2018, da relatoria originária do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, e o processo TC 7034-2016, da relatoria originária do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Ambos foram sorteados para a relatoria do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O excelentíssimo senhor presidente colocou para o pleno decidir, através de votação, como ficaria a realização das sessões plenárias e câmaras, presencial ou online, ficando aprovado por unanimidade que, no momento, as sessões continuem online para a segurança de todos, ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 5550-2006, solicitado vista pelo processo pelo senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 13624-2019, retirado de pauta. TC 9233-2021, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 15993-2012, solicitado vista pela senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 12417-2011, trata-se de recurso de reconsideração, aprovado o acórdão 045. TC 10-332-2011, recurso de reconsideração, aprovado o acórdão 046 de 2021. TC 96-01-2020, trata-se de representação, aprovado o acórdão 047. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo. TC 3924-2021, uma consulta, aprovado o acórdão 048. Relator conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11622-2014, recurso de reconsideração, aprovado o acórdão 049. TC 4012-2017, recurso de reconsideração, aprovado o acórdão 050. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente.
Seu Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa doutora Estela, representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vamos entrar na ordem do dia, pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público junto a esta corte. Presidente, eu tenho um único processo, que na verdade é um processo que eu trago, que estava em vista. Ele veio para a nossa relatoria em virtude de nós termos substituído a relatoria Vossa Excelência me substituiu em 2019 e então os processos que estavam com Vossa Excelência vieram para mim. É um pedido de vista feito por Vossa Excelência, da relatoria do conselheiro Rodrigo. Já é um processo um pouco antigo, porque ele estava em vista, foi pedido em 2018, e em virtude disso, se o conselheiro, eu fiz encaminhar ao conselheiro Rodrigo, ao gabinete, o voto que ele proferiu. Se ele recebeu e quiser fazer leitura para lembrança aos colegas de como se deu o voto, tudo bem. Se ele não fizer questão, eu posso também ler, porque estou com o processo em mãos do voto, mas como eu fiz encaminhar e o processo é do conselheiro Rodrigo, eu acho que talvez fosse melhor que o próprio relator fizesse o voto, porque eu estou acompanhando na íntegra o voto do conselheiro relator. Presidente, Conselheiro Rodrigo, pois não. como Vossas Excelências acharem melhor. Na verdade, é uma representação proposta aqui não me tem a informação se é pelo Ministério Público de Contas, muito provavelmente é, em face do escritório Monteiro, perdão, é uma representação proposta pelo escritório Monteiro, advogados associados, em face do município de Canapi, possuindo como responsável o senhor Celso Luiz Tenório Brandão e o escritório Castro e Dantas Advogados Associados. Na verdade, presidente, é aquela representação que é comum na nossa Corte de Contas, que visa obter a vinculação integral dos recursos do Fundeb, né, provenientes da complementação em razão do reconhecimento na Justiça Federal e formação de precatório, e que nosso gabinete entende que os recursos dela provenientes são integralmente vinculados por força constitucional à manutenção e desenvolvimento da educação, de modo que não poderiam ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios. De uma forma bem resumida, nós admitimos como representação, com fundamento no artigo 193 e seguintes do Regimento Interno da Corte, nós concedemos a cautelar de ofício, no sentido de determinar a vinculação integral dos recursos, a vinculação integral a ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica, notificando para isso o atual prefeito, o prefeito da época, o senhor Vinícius José Mariano de Lima, fixando
naquele momento, multa de 500 UPFAOs, que correspondiam a R$ 12.145. Determinamos também a citação do senhor Celso Luiz Tenório Brandão, então prefeito do município de Canapi, para que no prazo de 15 dias apresentasse defesa em relação às alegações suscitadas. Também determinamos a citação do escritório Castro e Dantas Advogados para apresentar defesa também no prazo de 15 dias. Determinamos que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, fossem remetidos os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal. Esse foi o voto na origem, senhor presidente, senhores conselheiros. Então, em discussão, a relatoria do conselheiro Rodrigo, com aceitação na sua totalidade pela conselheira Rosa. Em votação. Conselheira Selva. Excelência, diante do que foi exposto, a minha única ressalva é quanto a utilizarmos como parâmetro máximo para a fixação dessa possível coerção pelo não cumprimento da decisão do tribunal, o limite previsto na Resolução Normativa 1 de 2003, cujo teto seria 300 UPFAOs. No restante, acompanho inteiramente o relator originário, conforme também está acompanhando a conselheira que solicitou vista dos autos. Ok. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Então, está aprovado, conselheiro Rodrigo. Continua a falar com a conselheira Rosa. Presidente, nossa pauta se restringe a este processo apenas. Obrigada. Okay. Pela ordem, conselheira Selva. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficia junto à Corte de Contas, excelência, eu tenho o processo 9233 de 2021, isso, é um processo é um recurso de reconsideração em virtude de decisão desta Corte de Contas de 27 de abril de 2021, publicada no Diário do mesmo mês, em 30 de abril, no qual o Tribunal emitira parecer prévio recomendando a reprovação e rejeição das contas de governo do exercício de 2009 da gestora do município de Matriz de Camaragibe, em função da falta de anexos de metas e riscos fiscais como parte integrante da LOA, o não envio da LOA, o não envio do comparativo da despesa autorizada com a realizada, que seria o anexo 11 da Lei 4.320 de 64, déficit orçamentário no valor de R$ 91.800 aproximadamente, não envio de extratos bancários, passivo real descoberto, déficit patrimonial na ordem de 12.177.000 aproximadamente, o descumprimento do limite mínimo em educação, que pela Constituição é no patamar de 25%, e na prestação de contas foi verificado que esse limite chegou apenas a 22,41%, o descumprimento da aplicação mínima de 60% das verbas do Fundeb, tendo sido atingido apenas 59,90%, assim como a extrapolação do limite máximo de despesa de pessoal do Poder Executivo
que atingiu um patamar de 63% e 63 inteiros e 48 centésimos%, além do não envio dos relatórios de execução, resumindo, execução orçamentária do primeiro ao sexto bimestre e também do EGFs de todo o período do primeiro ao terceiro quadrimestre. O processo, o recurso não fora remetido pelo Ministério Público em função de um posicionamento que trazemos aqui, onde se fala que, considerando-se decisão plenária ocorrida em 13 de março de 2012, que as prestações de contas anteriores ao exercício de 2010 não seriam objeto de atuação do Ministério Público, e também dizendo que, se o Ministério Público não atuou nas respectivas análises, ele também entenderia ser despiciando a sua manifestação na peça recursal. Essa é a informação que eu trago porque que não foi encaminhado ao Ministério Público. Peço licença para saltar a questão da competência, porque essa resta evidente, e direto para a admissibilidade no seguinte texto. Tem-se que a recorrente foi notificada em 18 de maio de 2021 e o recurso em análise interposto em 19 de julho de 2021, portanto, de maneira intempestiva, pois expirado o prazo final para sua interposição, conforme o artigo 53 da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Em sendo assim, Excelência, e não tendo sido cumprido cumulativamente os requisitos para admissibilidade recursal, eu trago o voto nesse sentido de não conhecer do recurso interposto, de informar a recorrente da deliberação desta Corte de Contas, de aqui encaminhar a peça e havendo necessidade, cópia integral e idônea do respectivo processo à Câmara Municipal para que haja conforme o seu munus constitucional legal, lembrando da necessidade de encaminhar ao Tribunal de Contas conforme norma regimental do eventual julgamento feito sobre essas contas e publicitar essa decisão para os seus efeitos legais, senhor presidente. Claro, fazendo a juntada de cópia deste processo ao processo 585 de 2010, que trataria aqui da prestação de contas em si para as devidas providências após o julgamento ou deliberação final desta Corte de Contas a respeito deste recurso, senhor presidente. É como voto. Ok. Doutora Estela. Como relatado, pelo conselheiro Anselmo, os autos não vieram ao Ministério Público por se tratar de prestação de contas referente ao exercício 2009, conforme entendimento do público. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Presidente, só um esclarecimento ao relator. Conselheiro Rodrigo. O relator ele considerou a data da publicação ou a data da comunicação pessoal da gestora? A data da sua comunicação, Excelência, que ocorrera ela foi notificada no dia 18 de maio de 2021 e o recurso foi interposto em 19 de julho de 2021. Notificação pessoal da gestora, não é isso? Excelência. Ou notificação por diário oficial? Não, essa aqui foi a notificação feita por AR, como de praxe, okay. Feita pelo tribunal. Ok. Ok. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, presidente.
Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também com o relator, presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Excelência, verificando aqui a pauta publicada, a mim incumbe somente este processo para a relatoria no dia de hoje. Assim encerro a minha pauta. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora do Ministério Público, mais assistente dessa sessão, trago para relatar, senhor presidente, o processo TC de número 508/2013, da Companhia de Empreendimentos, Intermediações e Parceria de Alagoas, a CEPAL, responsável, o senhor Moisés de Aguiar. Trata-se do processo 508/2013, oriundo do FUNCONTAS, que anotou descumprimento do calendário das obrigações do gestor público perante essa Corte de Contas do senhor Moisés. Então, gestor da CEPAL, referente ao não envio no prazo regulamentado do contrato com a empresa Rafael Cavalcante Barreto, em ato contínuo, expediu seu ofício número 1497/2013, endereçado ao gestor para, no prazo prorrogado de 5 dias, a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados em atenção ao princípio da ampla defesa. Devidamente citado para responder e esclarecer os motivos de não envio, o expediente anotou na execução, aspas, justificamos o não envio de cópias do processo referente ao contrato de um jornalista para a produção de texto da revista Gracilia número 12, onde o vencedor do certame foi o senhor Rafael Cavalcante Barreto, pelo fato de não ter sido celebrado o contrato administrativo e fato da prestação de serviço ter sido imediata, ou seja, não ultrapassou 30 dias de execução. Fecho aspas. Com a resposta do diretor para cumprir o trâmite regimental, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas. No parqueio, então, procurador de contas, Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, exarou o parecer de número 3315/2015 da 6ª Procuradoria, aspas, Direito Administrativo Sancionador, omissão do dever de enviar no prazo regulamentado documentos exigidos pela resolução normativa desta Corte de Contas, defesa subsistente no acolhimento dessa aplicação de multa. Fecho aspas. Para julgamento, o processo foi levado a plenário e julgado pela aplicação da multa. Descontente com o resultado do julgamento, localizou o recurso de reconsideração com o objetivo de anular o Acórdão 430 de 2016, aduzindo que o calendário das obrigações torna compulsório a remessa do contrato, não se estendendo aos instrumentos equivalentes. O processo seguiu para o Ministério Público de Contas no parquê. O procurador Ricardo Chinaga emitiu o parecer de número 1048/2021. Esse, senhor presidente, é o relatório. Doutora Estela. Bem, a manifestação do Ministério Público, após a interposição do recurso, é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo recursal, já que a tese trazida foi a mesma alegada em sede de conhecimento, quando foi analisada pelo MP através do parecer 3315/2015, não havendo fato novo que pudesse alterar a decisão anterior. Conselheiro Fernando. Indispensável esclarecer, senhor presidente, que a resolução normativa número 02 dessa Corte de Contas, modificada pela resolução normativa número 02 de 2017, a primeira de 2003, e modificada pela de 2017, traz em sua redação que é a obrigação do gestor encaminhar ao Tribunal de Contas para cumprir o prazo das obrigações, contratos, convênios, termos aditivos, termos de aportilhamentos, rescisões e congêneres. Faço a correta análise porque a norma é indigitada para cumprir o calendário das obrigações, a administração pública dispõe de prazo de 30 dias após o vencimento do mês para encaminhar cópias dos processos licitatórios, contratos, convênios,
termos aditivos, termos de apostilamento, rescisões e congêneres. Apesar das razões apresentadas pelo então gestor do recurso de reconsideração, não vislumbra motivo para anular o acordo e afastar a aplicação da multa, pois não apresentou justificativa plausível para infirmar o teor do acordo proratado para o descumprimento da obrigação de envio de documentação dentro do prazo estipulado na referida resolução. Neste padrão, é indispensável anotar que o manejo do recurso caberia ao requerido demonstrar erro em procedimento ou erro em judicando. No entanto, não fez, motivo pelo qual a manutenção da decisão errada se impõe. Neste termo, diante do plenário desta Corte de Contas, voto para conhecer e, no mérito, negar provimento do recurso de reconsideração apresentado nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume o acordo de número 430 de 2016. Assim como pode ser, presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação. Conselheiro Sérgio. Não, Rodrigo, desculpe, Rodrigo. Presidente, eu estou me averbando impedido, tendo em vista a minha participação na época como membro do Ministério Público. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, como visto, faltando aí a didaticidade adequada, eu acompanho o relator. Então, aprovado, conselheiro Fernando. Continua com a palavra. Senhor presidente, desta feita eu esgoto a relatoria que está publicada no Diário Oficial de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Estela. Senhor presidente, eu vou fazer uma leitura resumida. São 3 recursos que eu estou trazendo no dia de hoje. E o primeiro recurso é o 18.200/2011, que se trata de um encaminhamento intempestivo do balancete de novembro de 2010. O processo foi aberto em 12 de dezembro de 2011. Ocorreu a primeira notificação do gestor em setembro de 2015. O Ministério Público de Contas compareceu aos autos por meio do parecer de número 3.389/2017, da lavra do doutor procurador Gustavo Santos, opinando pelo arquivamento em razão da prescrição intercorrente. Em 13 de março de 2019, este colegiado proferiu acórdão de número 101/2019, pela aplicação de multa, acórdão publicado no Diário Oficial no dia 14 de março daquele mesmo ano, notificação do acórdão para o gestor recebida no dia 27 de maio de 2019, que veio a interpor recurso de reconsideração em 12 de junho daquele mesmo ano. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 3018/2019, da lavra do doutor procurador Pedro Barbosa, proferiu pronunciamento no sentido de conhecer do recurso e aplicar a prescrição intercorrente. Eu vou pedir vênia a Vossas Excelências, ao Ministério Público de Contas. Eu já vou trazer o voto e vou fazer a leitura conjunta dos 3 processos. Em todos eles eu estou conhecendo do recurso, estou negando provimento aos mesmos
E a discussão é exatamente aquela em torno do marco interruptivo, né? Marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, se nós consideraríamos a abertura do processo de FUNCONTAS como um marco a interromper o prazo prescricional, da prescrição quinquenal, e passar a contar, perdão, a prescrição intercorrente. Também saliento que nesse processo relatado, 18.200, o Ministério Público de Contas considerou como data para fluir o prazo recursal não a data da publicação no Diário Oficial do Acórdão, mas a data da notificação pessoal da gestora, tá? O segundo processo é o processo TC 15.412/2011, que foi um contrato publicado no Diário Oficial no dia 9 de dezembro de 2010. O processo FUNCONTAS foi aberto no dia 27 de outubro de 2011, quase um ano após. Houve a primeira notificação no dia 1º de outubro de 2015. O Ministério Público veio aos autos por meio do parecer de número 1194/2018, da 4ª Procuradoria de Contas, da Lavra, parecer da Lavra do Dr. Gustavo Santos, que opinou pela prescrição intercorrente. O Tribunal, por meio de sua segunda Câmara, proferiu o acórdão de número 1064/2018 pela aplicação de multa, acórdão publicado no dia 15/6/2018. O gestor foi notificado pessoalmente no dia 22 de janeiro de 2019 e interpôs recurso de reconsideração no dia 5 de fevereiro de 2019. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 3022/2019, da Lavra do Dr. Pedro Barbosa, opinou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente arquivamento dos autos, considerando como data para a interposição do recurso, pelo menos implicitamente, a data da notificação do acórdão. Nesse processo também nós estamos conhecendo do recurso e negando provimento. Por fim, o processo de número 12.487/2011, que é um contrato com várias empresas, publicado no Diário Oficial do dia 10 de fevereiro de 2011. Houve notificação do gestor no dia 12 de novembro de 2015. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer de número 6736/2016, da 2ª Procuradoria de Contas, pelo não acolhimento de defesa e aplicação de multa. A 2ª Câmara proferiu o acórdão de número 685/2018, publicado no Diário Oficial do dia 4 de maio de 2018, com notificação do acórdão no dia 24 de janeiro de 2019, pedido de reconsideração interposto dentro do prazo, se considerarmos a data da notificação pessoal interposto no dia 4 de fevereiro de 2019. Os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 3174/2019, da 6ª Procuradoria de Contas, da Lavra do Dr. Procurador Rafael Alcântara, se pronunciou que, considerando que se trata de um processo findo, com acórdão proferido e trânsito em julgado, entende-se prescindível a manifestação do Ministério Público nos autos. Eu
considerei a data da notificação pessoal do acórdão, não a data da publicação no Diário Oficial, e conhecido o recurso para negá-lo provimento. É como eu estou votando, senhor presidente, nos 3 processos. Doutora Estela. Repartir a manifestação do Ministério Público em 2 partes. O processo 18.200 de 2011 e 15.412 de 2011, o Ministério Público de Contas entende que houve a incidência da prescrição intercorrente porque os autos ficaram paralisados por mais de 3 anos e a manifestação agora em sede recursal é nesse sentido, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente e então a gente retorna àquela discussão toda da sessão anterior no tocante ao reconhecimento de ofício, por ser uma questão de ordem pública. E em relação a esses 2 primeiros processos, seria nesse sentido, de reconhecer a prescrição. No processo 12.487, 2011, a manifestação do Ministério Público entende que o acórdão já teria transitado em julgado. Eu não consigo extrair do relatório do parecer se o recurso de reconsideração ele não foi considerado, né, se ele não foi visualizado nos autos, ou se entendeu que seria intempestivo e, por isso, já reconheceria o trânsito em julgado do acórdão. Mas a manifestação é nesse sentido. Na verdade, não há uma nova manifestação, considerando, de acordo com o que foi considerado naquele momento da análise, que o acordo já havia transitado em julgado. Então, eu faço essa diferenciação porque os 2 primeiros estão numa situação similar e esse terceiro fica um pouco diferente, porque não entraria essa discussão acerca da prescrição. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Presidente, só um esclarecimento. De novo, aquela discussão em torno dos marcos interruptivos, né? Nosso gabinete tem um entendimento divergente, minoritário, no sentido de que a abertura do processo do FUNCONTAS, por ser um ato meramente ordinário, ordinatório, ele não teria o condão de interromper o prazo prescricional. Todavia, o entendimento majoritário do colegiado é no sentido de que aquela abertura teria sim o condão, de modo que passaria a contar a partir de então de forma trienal a prescrição. E eu volto a ressaltar, esse é um entendimento minoritário meu, eu, com a devida vênia, ainda não me sinto convencido de que essa tese seja melhor, do ponto de vista da técnica, né? E, em razão disso, eu proponho ao tribunal, a esse colegiado, que lavre uma súmula, né? Porque aí eu me rendo à súmula, a pacificação, né, do entendimento supera o entendimento individual meu e eu passo a aplicá-la de ofício nos meus votos, tá? E a gente evitaria trazer para o plenário esses recursos que o colegiado certamente votará pelo acolhimento. Senhor presidente. Conselheiro Acel. Eu queria saber do relator, por gentileza, se, pelo que eu pude ver, se há 3 recursos, evidentemente, as multas elas já teriam sido aplicadas. Então, a rigor, parece-nos que a abertura do processo para a conferência desse prazo profissional intercorrente, permanecendo 3 anos parados, seria uma primeira possibilidade. Da abertura do processo até o sancionamento do gestor, seria uma segunda possibilidade do processo ter ficado parado por mais de 3 anos. Eu estou nessa dúvida exatamente
quanto a essa questão da abertura do processo e do sancionamento. Parece-me que Vossa Excelência se refere ao sancionamento quando a multa ela é aplicada, desculpem, é publicada no Diário Oficial. Como o senhor relatou três processos ao mesmo tempo, eu fiquei com essa dúvida. Ultrapassado essa questão de abertura do processo, ultrapassado essa questão da aplicação da multa, onde não aconteceu a prescrição intercorrente, onde não existiu, após a aplicação da multa, que o senhor, se não me falha a memória, nos processos, ou em um deles, considerou a publicação da sanção, o prazo para interposição do recurso. Parece que, nesse interregno, o Ministério Público entende que houve a prescrição trienal. Eu queria até ajudar a doutora Estela, se é dessa forma que eu estou entendendo. Eu posso esclarecer. Pois não, Excelência, pois não. Após a abertura do processo, todos eles ficaram paralisados por mais de 3 anos. Esse é prazo prescricional, tá? Após a publicação do acórdão, aí é prazo recursal. O Ministério Público, nas duas manifestações... Então, Vossa Excelência... Não, tudo bem. Beleza. Na última manifestação, o Ministério Público de Contas considerou, contando da publicação, ele não considerou a notificação pessoal, né, e transcorrido o prazo de 15 dias após a publicação, ele entendeu que houve o trânsito em julgado do feito, né, razão pela qual ele se manifestou pela desnecessidade de manifestação do Ministério Público. Nos dois primeiros... Excelência, esse é o processo 12.487 de 2011, onde teve aplicação da sanção e, aparentemente, aquele prazo recursal, aquele requisito tempestivo não foi atendido, segundo... Todos eles têm a mesma característica no que se refere a prazo recursal. Se contarmos a partir da publicação, nenhum deles deve ser conhecido. Porém, nos dois primeiros, em todos eles, se contarmos a partir da notificação pessoal do gestor, a gente verifica que foi interposto dentro do prazo. Tá? A partir da notificação pessoal, ou seja, do recebimento do AR. Tá? Se considerarmos a partir da publicação, todos eles são intempestivos. Todos eles estão fora do prazo. Como o nosso tribunal vem dando sinais de que, pelo menos o nosso gabinete, vem fortemente nessa linha de superarmos o entendimento de que, até por uma garantia do gestor, a gente deve considerar a notificação pessoal uma garantia constitucional à ampla defesa, o contraditório, principalmente porque os processos tramitam durante muitos anos, 5, 7, 10 anos, e que não seria razoável exigir que o gestor acompanhasse o Diário Oficial durante esse período de tempo, né? Já que ele não é acompanhado de um profissional de advocacia, não é acompanhado obrigatoriamente, né? Nós estamos avançando nosso entendimento, né? Já há um bom tempo avançando, no sentido de considerar, seja por interpretação de nosso regimento, seja em conjunto com a sistemática do ordenamento jurídico, principalmente a Constituição Federal, que nós devemos considerar como termo acó da contagem do prazo recursal a notificação pessoal. Perfeito. Então, Vossa Excelência, segundo diz, já há algum tempo, entende que todas as citações do tribunal, da agora em diante, devem ser pessoais, e não mais
vamos dizer assim, fictas, por assim dizer. Não disse isso, não. Eu falei a notificação de aplicação de multa ou de decisão do colegiado, a gente conta o prazo recursal a partir da notificação pessoal. Perfeito. Excelência, ok. Mas ainda, eu acho que é com a ajuda da doutora Estela, e como surgiu essa questão da questão prescricional? O Ministério Público está entendendo que da abertura do processo até o sancionamento, o processo ficar parado, mais de 3 anos, seria isso? Nos 2 primeiros, a manifestação é nesse sentido. Agora deveria sim, ser reconhecida a prescrição intercorrente pela paralisação por tempo superior a 3 anos. No terceiro, o 12.487, não há essa manifestação. Ok. Né? O conselheiro Rodrigo traz a informação, de fato, mas não há uma provocação do Ministério Público, pelo menos escrita nos autos, a gente não verifica. E como eu não tenho o processo em mãos, né, eu só posso me basear a partir dos pareceres. Agora eu consigo compreender, porque como foram relatados juntos, eu achei que estava uma coisa se falando de uma coisa e se decidindo de outra, mas pelo que eu entendi agora, então seria isso, nos 2 processos nos 2 processos, no 15.412 e no 18.200, o Ministério Público entende que ficou parado. O relator entende que não, que inclusive que os recursos teriam sido tempestivos. E no processo 12.487/2011 não há nenhuma relação com o entendimento quanto à paralisação do processo, mas que o relator entende que também o recurso seria tempestivo. Ok, excelência, eu agradeço. E, assim, já até antecipando o meu voto, se não tiver qualquer problema, com relação aos 2 primeiros, como a questão da paralisação do processo na toada do que já faz o conselheiro Fernando Toledo, tendo em vista até homenageando aqui o princípio do julgamento de mérito quanto a esses processos, eu divergiria do julgador para reconhecer a prescrição, e no processo 12.487, a falta de um outro entendimento desta Corte, até pelas informações trazidas pelo relator, e ele tendo analisado o processo, que nós não temos esse acesso, né, mesmo pelo sistema, nós, de certa forma, ficamos refém das análises, mas acredito que o relator tenha feito da forma mais técnica possível. Então, nesses termos, no processo 12.487, em o relator tendo verificado que há tempestividade recursal, neste processo eu acompanharia. Ok. Excelências, presidente, só esclarecendo, em todos eles, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos após a abertura dos autos, tá? Excelência. Então, eu tenho que refazer essa situação, porque o Ministério Público não fez essa indicação no processo 12.487, não foi feita essa verificação, mas só questão mesmo, aparentemente, recursal. Excelência. E, mais uma vez, então, pela própria informação dada pelo relator, nesses termos, os 3 processos, segundo o entendimento capitaneado pelo conselheiro Fernando Toledo, em se fazer o reconhecimento de ofício, eu aqui corrijo o meu terceiro voto, divergindo do relator nos 3, para que reconheçamos a prescrição intercorrente devido à paralisação dos autos internamente no tribunal, senhor presidente. Doutor, senhor relator, peço vênia para dividir nesses termos. O demais é dispositivo de praxe. Ok. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu peço vênia ao conselheiro relator para
acompanhar a divergência inaugurada aí pelo conselheiro Anselmo Brito. Conselheira Rosa. Presidente, da mesma forma, eu também acompanho a divergência aberta pelo conselheiro Anselmo. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, como é amplamente conhecido e muito arraigado, muito definido por esse gabinete, eu acompanho a divergência, senhor presidente, com todas as vênias ao conselheiro relator. Ok, então, vencendo a divergência, e o processo passará para a mão, então, do conselheiro Anselmo. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhor relator, eu até peço desculpas, eu acredito que nesse processo eu nem deveria ter antecipado o meu voto, porque faz parecer que eu tomo à frente de outro jogador, e não me parece tecnicamente correto isso, mas de qualquer forma irei fazer a sindicância minha para evitar essa situação no futuro, senhor presidente. Ok. Continua com a palavra, conselheiro Rodrigo. Presidente, era isso que eu tinha para hoje, minha pauta fica esgotada. Ok. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para essa reunião, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Trago o processo de número 14348 de 2015. Trata-se de um recurso de reconsideração em relação àqueles processos que nós chamamos de FUNCONTAS, né? Onde a unidade responsável é o Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedras, e o responsável é o senhor Marcos Eduardo Bianot. Ele é um pouco longo porque tramitou muito tempo nessa corte, e eu vou ler a ementa que já dá uma indicação para Vossas Excelências. Descumprimento da Instrução Normativa 2 de 2010, não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, referente às obrigações de julho e agosto do exercício de 2015, aplicação de multa, recurso de reconsideração, alegações subsistentes, conhecimento e provimento do recurso, anulação do acordo in toto, prescrição intercorrente, por inércia desta Corte, Lei 9873/99, súmula número 1 de 2019, extinção do processo e arquivamento. Bom, trata-se desse processo, né? Ele foi autuado nesta Corte, regularmente, e foi gerado o acórdão de número 580 de 2017, datado de 20 de 4 de 2017, em que o plenário resolveu acolher o voto do Conselho Relator no sentido da aplicação da multa de São Perfalso, em decorrência do não envio da quarta remessa do SICAP, correspondente nos meses de julho e agosto de 2015. Aí houve uma redistribuição de relatorias por conta de presidência, mudança de presidência. Depois houve uma relatoria, mudança em função também de inclusão dos conselheiros substitutos como relatores. E em 20 de 2 de 2020, o gestor anexou aos autos o pedido de reconsideração sobre o protocolo 4268, solicitando a juntada da portaria de nomeação de número 30 de 2014, datada de 20 de 10 de 2014, da senhora gestora Daniela dos Santos Souza, que ocupou o cargo após sua exoneração do Fundo Municipal de Saúde, na mesma data. Ou seja, ele comprovou que não era gestor ao tempo do fato gerador da obrigação, né, do SICAP. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação, tendo sido exarado o parecer 1493 de 2020, da 6ª Procuradoria de Contas, manifestando pelo acolhimento da manifestação do interessado como recurso de reconsideração para dar-lhe provimento, afastando a penalidade imposta no referido acórdão, ao tempo em que requer que seja determinado o redirecionamento do feito em face da gestora, à época, Daniela dos Santos Souza, para que seja citada e apresente defesa em relação à omissão no envio da remessa de SICAP. E
também pelo descumprimento do dever de realizar o seu cadastramento no prazo regulamentar, nos termos do artigo 9 da Instituição Normativa 2 de 2016, vigente à época. É o relatório, senhor. Doutora Estela. Como relatado, né, pelo conselheiro Alberto, a manifestação do Ministério Público é no sentido de conhecer da manifestação do interessado como recurso de reconsideração para lhe dar provimento, afastando a penalidade, e pede ainda, ao final, o redirecionamento ao responsável pela unidade à data do vencimento da obrigação. Em relação a esse último pedido, considerando que se trata de um fato gerador do exercício 2015, é forçoso, né, que o tribunal reconheça a prescrição quinquenal, reconheça que não subsistirá qualquer utilidade à abertura de um novo procedimento com vista ao sancionamento do gestor, uma vez que a pretensão punitiva já estaria alcançada. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Senhor presidente, ele não relatou ainda, não. Eu ainda não, é só o relatório. Ainda não fiz a proposta de decisão. Obrigado. Senhor presidente, senhoras conselheiras, como trata-se de um processo bem simples, eu não costumo, né, poupá-los um pouco do tempo. Esse processo eu acolho a manifestação oral da doutora Estela, no sentido da prescrição quinquenal pelo fato gerador, mas antes, né, eu proponho que Vossas Excelências conheçam do recurso com um pedido de reconsideração e seja dado provimento ao pedido, né, apresentado pelo senhor Marcos Eduardo Bianor, para, no mérito, anular em toto um acordo 580 de 2017, que aplica a multa por descumprimento do prazo da quarta remessa de CAP 2015, correspondente aos meses de julho e agosto de 2015, tendo em vista a juntada das portarias 25 de 2014 e 30 de 2014, exoneração do mesmo e nomeação da senhora Daniela dos Santos Souza ao cargo do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedras, respectivamente. Também, julgar extinto o processo 14348 de 2015, com análise e mérito, arquivando com base no inciso 2 do artigo 69, regimento da União, e também dos artigos 2º e 3º da Lei Normativa 3 de 2019, juntamente com a súmula número 1, ou pela prescrição quinquenal. Encaminhar ao Ministério Público de Contas para dar cumprimento ao artigo 2º da Resolução Normativa. Acho, inclusive, que esse fica prejudicado porque não estava previsto nos autos, né, na manifestação do parecer. Mas, uma vez que a doutora Estela se manifestou, fica prejudicado esta parte. Encaminhar ao FUNCONTAS para dar cumprimento ao artigo 3º da Resolução Normativa 3 de 2019, dar conhecimento ao recorrente, senhor Marcos Eduardo Bianor, e dar publicidade para os fins de direito e, após, arquivar o respectivo processo. É como eu proponho a decisão a Vossas Excelências. Ok. Agora, em discussão, o processo, a proposta de voto colocada pelo conselheiro Alberto Abreu. Terminada a discussão, em votação. Conselheira Rosa. Com relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, com os termos do voto do relator. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Presidente, só uma Acompanho o relator, senhor presidente. Presidente, por gentileza, só uma dúvida. Ou não? Esse processo, conselheiro Alberto, não tem pronunciamento meu, não é isso? Não. Okay. O pronunciamento foi, vou até dizer de quem foi. Foi o doutor Ricardo Schneider. Ok. Então, aprovado, conselheiro Alberto. Continua com a palavra. Senhor presidente, assim fica esgotada a minha pauta por hoje. Então, esgotada a nossa pauta de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público. Senhor presidente. Ou não, conselheiro Anselmo? Só para indagar dos colegas da primeira Câmara, se podemos começar logo em seguida, que eu tenho também compromisso de ordem pessoal. Acredito que o quanto antes começar, eu
possa participar de forma mais integral da sessão da primeira Câmara. Indago às vossas excelências. Só vou pedir, excelência, 5 minutos para poder me organizar. Perfeito. Doutor Alberto, doutora Rosa. Ok, 5 minutos então. São 11h10, mais ou menos. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, uma boa semana para todos, com muita saúde, muita paz. Deus ilumine a todos. Um abraço. Amém. Sejam senhores todos. Amém. Amém.